Fala rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. E aí, Richarlison no Flamengo? Essa é a notícia que surgiu aí na tarde de ontem. Trazemos informações aí do canal da ESPN, React aqui, crédito na descrição para o canal aí da ESPN. Antes pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Aqui você encontra notícia, React e muito mais a respeito aí do mais querido do Brasil. Vamos conferir aí últimas informações aí do Flamengo, os bastidores aí. Flamengo buscando contratações. O que dá para dizer ainda sobre o Caio Jorge, o Flamengo ontem tomou conhecimento que o Cruzeiro chamaria ele para renovar o contrato e por isso fez essa última tentativa, a derradeira tentativa dos 30 milhões de euros, mesmo sabendo que o Cruzeiro praticamente ia recusar, tinha precificado o jogador em 50, tinha dito na cara do jogador que não abriria ou não fecharia qualquer acordo com um rival como o Flamengo. Falou isso e o André Hernan explicou muito bem para todo o elenco do Cruzeiro na reapresentação. Só que o Flamengo achou por bem incomodar a última vez, tentar a última vez, por que não? O dinheiro está lá no caixa do Flamengo, eles tentaram, mas para além do interesse no Caio Jorge, para além de ter ali uma última tentativa, acreditando num sonho ali, numa réstia de esperança, há uma questão também que me explicaram, a guerra de comunicação, a guerra de narrativas. Num dia em que o Cruzeiro domina a comunicação social, a comunicação do Brasil, pagando 30 milhões de euros pelo Gerson, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, o Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge, durante muito tempo, foi o alvo prioritário do Flamengo. Mas o Flamengo também, quando vaza essa notícia, porque, enfim, também vazou, e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os três que têm esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam, mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros. O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto, por vários motivos, para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora, para poder avançar com tamanho investimento. Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo, ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia, ou nos próximos dias. As prioridades do Flamengo, pessoal, segundo José Boto, já foram sanadas, que era o zagueiro, ele trouxe aí o Vitão, e o goleiro André. Seu reserva aí, já está tudo encaminhado aí com o goleiro aí do Gil Vicente para ser o reserva imediato do Rossi. E também, possivelmente, pessoal, um volante com a saída aí do Alan. Mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência. O Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que, pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo... Olha aí, pessoal, um bom nome aí para o ataque do Flamengo.
jogador de Copa do Mundo, o Richarlison do Tottenham. Mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. Mas Andrew, goleiro, que é do Gil Vicente, o Flamengo então fez uma proposta de pré-contrato para assinar com o Andrew. Então a informação que nós trazemos aqui, o Botafogo também fez, mas tem uma disputa ali acirrada nos bastidores. Me dá mais detalhes disso. Andrew pode pintar no Flamengo? O Botafogo fez primeiro, né? Sejamos aqui mais traçando aqui uma ordem cronológica da situação. O Botafogo, antes mesmo de Felipe Luiz e José Boto acompanharem in loco o Andrew na última sexta-feira, Gil Vicente 1-1 com o Sport em Liga Portuguesa, o Botafogo já havia entregado para os representantes do jogador uma proposta de pré-contrato de 3 temporadas, 3 anos, e o valor de salário muito bom. O Andrew, inclusive, balançou, a proposta foi boa, em nenhum momento teve acordo, em nenhum momento teve nada encaminhado. O que existiu foi uma visão positiva da proposta do Botafogo. O Andrew é muito bom goleiro, não venham depois só analisar o fato de jogar no Gil Vicente. O Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, mas olhem para o individual, para o perfil do jogador, jovem com potencial, jogador com passagens pela seleção de base do Brasil, joga em alto nível no Gil Vicente há muito tempo, que enfrenta frequentemente grandes como Benfica, Sporting, Porto e companhia. Então o Andrew é muito bem avaliado e era então pelo Botafogo, fez a proposta. O Flamengo avaliava ele positivamente nas últimas semanas, mas queria ali talvez um carimbo, uma confirmação que poderia ser um nome importante, não tendo Gabriel Brazão, muito caro. O Flamengo desistiu e colocou de lado por enquanto Gabriel Brazão. O Flamengo não pagaria mais de 10 milhões de euros pelo Brazão. Por enquanto fica no Santos, não vai para o Flamengo. E o Boto com o Felipe Luiz aprovaram. É bem verdade que o Andrew teve uma falha no gol do Sport, mas no segundo tempo fez um grande jogo, mas o Flamengo não se baseia ou não se baseou no único jogo. Há todo um processo de avaliação do jogador. Não é por conta de um jogo que você contrata, não é por conta de um jogo que você desiste. Então o Andrew muito bem avaliado e o Flamengo ontem fez a sua proposta. Maior e melhor em relação à proposta do Botafogo. O Botafogo oferece 3 anos, o Flamengo oferece 4 anos. Tudo encaminhado aí com o goleiro Andrew do Gil Vicente. O Botafogo oferecia X e o Flamengo oferece Y. Paga mais pelo jogador. Então, com o jogador, o negócio é fácil de ser resolvido, porque ele gostou da proposta do Flamengo, apesar de, nas últimas horas, já terem surgido aí mais interessados no Brasil e também no futebol europeu. E o Flamengo acredita que, das duas, uma, ou consegue esse pré-acordo com o jogador e recebe ele sem custos em junho, porque ele tem só mais 6 meses de contrato com o Gil Vicente, está liberado para assinar pré-contrato com quem bem entender já. Então, das duas, uma. Mas o cenário ideal do Flamengo é o outro que eu vou contar agora. Então, o Flamengo trabalha com 2 frentes. A primeira, fecha um pré-contrato e recebe o Andrew de graça, sem custos, em junho e julho, ou tenta, como já está tentando, e abriu conversas ontem com o Gil Vicente, para pagar uma compensação financeira e ter o Andrew já. Ou seja, o que eu ouvi ontem é que um valor entre 500 mil euros e 1 milhão de euros, entre 3 milhões de reais e 6 milhões de reais, podem ser suficientes para que o Gil Vicente abra a mão do jogador, apesar de importante, mas antes receber alguma coisa agora do que não receber nada depois, e entregá-lo para o Flamengo nesse momento. Então, com o jogador é um processo fácil de ser resolvido, falta agora o processo difícil de convencer o Gil Vicente a abrir mão do jogador nos próximos 6 meses e para tê-lo agora na Gávea. Então, uma negociação em andamento, outros clubes têm pintado, então o Flamengo tem que ficar de olho também. No Brasil, o Andrew é bem avaliado pelo Bahia e pelo Red Bull Bragantino, mas hoje a proposta que mais agrada ao Andrew é a do Flamengo, porque é a mais recente e a melhor financeiramente falando e pelo projeto. Ainda falando. É isso aí, pessoal. Flamengo interessado aí no goleiro Andrew e também no Richarlison. Possível aí chegada aí do atacante que participou aí da Copa do Mundo. Beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário.
e créditos na descrição aí para ESPN Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.